Olá para você que acompanha o Observatório da Televisão, seja bem-vindo aqui a mais um TV no Mundo. E de cara eu tenho uma pergunta para você. O que o planeta vai comprar do Brasil em 2019? É isso que a gente vai saber logo após a vinheta. Pois é, começou a temporada aí de vendas, do catálogo novo dos produtos brasileiros de televisão para o mundo, A Globo já apresentou aí o que ela vai vender, quais são as novelas, quais são as séries, quais são os formatos, Isso é bem interessante. A gente sempre fica na expectativa para saber qual novela vai, qual novela que não vai, Mas antes da gente falar especificamente do que vai ser vendido, é importante lembrar esse histórico, O Brasil sempre foi um grande vendedor de formatos de televisão, de novela principalmente, Lá nos anos 70 a Globo começou exportando para Portugal, para o Uruguai, nos anos 80 já. Nos anos 90, muitas novelas fizeram sucesso mundo afora, principalmente na América Latina, também em alguns países da Europa, do leste europeu ali, e continuou vendendo nos anos 2000, inclusive para os Estados Unidos, para o público hispânico norte-americano, com parceria com a Telemundo, que hoje é super aliada da Globo no mercado internacional. Então o Brasil tem esse histórico aí de venda de telenovelas há décadas, Todo mundo conhece a telenovela brasileira como diferenciada no mercado, diferenciada da mexicana, por exemplo, que também foi muito popular nas últimas décadas, nesse mesmo período aí, Agora, o Brasil começa a mudar um pouco a sua cara no mercado internacional, porque passou a vender nos últimos anos, inclusive, séries, é isso mesmo, séries no formato americano, inclusive, de 45 minutos, de 60 minutos, minisséries também. Então, muitas séries da Globo, por exemplo, começaram a chegar ao mercado internacional. Quer um exemplo? Assédio acabou de chegar no Chile, por exemplo, foi comprada a série por uma emissora chilena. Sob Pressão foi vendida também para o Chile, para Portugal, passou na Argentina recentemente. Então as séries brasileiras começam a ganhar mercado, começam a chamar a atenção. Séries da Globo, que era reconhecida internacionalmente, mundialmente, por ser uma grande produtora do formato telenovela. Então a Globo começa a dar uma nova cara para a produção brasileira. Isso é muito interessante. Aliás, ela começou já há algum tempo, e vem se consolidando agora com séries, inclusive para o Globoplay, Séries do Globoplay, Séries que acabam tendo um padrão internacional muito interessante. Então, nesse catálogo desse ano, de 2019, já tem séries encaminhadas como Sob Pressão, segunda temporada de Sob Pressão, Carcereiros também vai estar ali, Assédio, que foi muito aclamada aqui no nosso país, também vai estar disponível para o público internacional, e também a série Ilha de Ferro, que é talvez o maior investimento aí da Globoplay, Não passou na TV aberta, não passou na Globo, interessantemente, Então mostra que a emissora tem já um outro olhar para esse negócio, para o negócio de séries, para o negócio de distribuição também desse formato, Uma emissora conhecida, nacionalmente conhecida internacionalmente como vendedora de telenovelas. Além disso, é muito importante falar em coprodução. Coprodução tem sido um termo muito utilizado nas últimas feiras internacionais. Foi assim na primeira feira do ano, lá em Miami, na semana passada, por exemplo, porque é talvez a onda, o negócio do momento, a maneira de se trabalhar no momento, As grandes players, as grandes produtoras internacionais querem reduzir custos, otimizar custos. Então se juntam a outros grandes players que costumavam ser, inclusive, concorrentes, para entregar ali um produto junto mesmo, para sua audiência doméstica e conseguir ali um padrão de qualidade internacional, que é muito difícil, nesse mercado cada vez mais feroz. Você tem ainda os players norte-americanos, que sempre tiveram espaço aberto em todo o Ocidente, por exemplo, inclusive aqui no Brasil. Você tem os europeus, que chegam muito forte também, a Espanha crescendo bastante. Então é muito interessante observar essa tendência de coproduzir. E um bom exemplo de coprodução é justamente Amores Roubados, a minissérie da Globo de muito sucesso, que foi exibida em 2014 e foi exportada para vários países, chegou agora aos Estados Unidos pela Telemundo. E como foi isso? Coprodução. A Globo se uniu à Telemundo e produziu na Colômbia, onde tem uma grande estrutura para a teledramaturgia e é muito mais barato, inclusive, a versão em espanhol. Então tem uma versão em espanhol de Amores Roubados, com atores de vários países, com atores conhecidos na América Latina e também nos Estados Unidos. Isso é uma maneira, então, de baratear o custo e entregar um resultado, chegar a um resultado ali bastante interessante, de bastante qualidade, que é o que a Globo sempre exigiu. E reforça aí, solidifica, inclusive, a parceria da Globo com a Telemundo, que vem lá dos anos 2000, talvez até antes um pouco dos anos 2000,
com a venda de minisséries, de produções brasileiras, de novelas brasileiras. O Clone, por exemplo, fez muito sucesso na Telemundo lá no começo dos anos 2000, inclusive. Vale lembrar, inclusive, que essa parceria da Globo com a Telemundo, essa coisa de coproduzir, vem de longe, viu? Na verdade, a Globo já fez Vale Tudo nos estúdios no Rio de Janeiro, em espanhol, totalmente em espanhol, para a Telemundo. A Globo já fez também o Clone, em parceria com a Telemundo, também gravada na Colômbia, assim como Amores Roubados foi agora, né, essa nova produção, essa nova, mais recente coprodução entre as duas. Fina Estampa também já foi exibida pela Telemundo com a versão em espanhol e também a versão original. Então é bem interessante observar essa relação, né? Amores Roubados também passou na Telemundo. Então é interessante observar que a Telemundo continua comprando da Globo produtos originais, mas também faz a sua versão para poder alcançar um público maior, um público mais interessante ali no horário nobre, né? E consegue, obviamente, bater os seus concorrentes ali. Então é uma maneira eficiente de você ter boas histórias, ter um know-how de produção e também um barateamento de custos, uma otimização de custos aí. Então, coprodução acaba sendo a solução não só para o Brasil, não só para a Globo, mas também para o mundo inteiro. A Europa tem feito isso, os Estados Unidos também têm feito isso. Então, não basta mais hoje você só dublar as produções e exibir, porque o público quer ver artistas locais, artistas que causam alguma identificação nele, na televisão, no horário nobre ali. Agora, vamos falar especificamente do que o mundo pode comprar de interessante. A Globo colocou bastante novelas disponíveis, novelas, séries, formato de Os Melhores Anos de Nossas Vidas, por exemplo, vai estar disponível para o mercado internacional. Então, se a BBC achar interessante e quiser comprar, ela poderá comprar e fazer a versão britânica, por exemplo. Mas o mais interessante desse portfólio todo da Globo, que tem aí, por exemplo, Orgulho e Paixão, Onde Nascem os Fortes, Segundo o Sol, por exemplo, que foi a última novela das 8, que teve ali relativo sucesso, é que, de repente, nem todo mundo vai se interessar por essas produções, que são um pouco mais brasileiras. Por exemplo, Segundo o Sol poderia funcionar. Então, a Globo tem vendido Segundo o Sol, por exemplo, como a novela de João Manuel Carneiro, o criador de Avenida Brasil. Então, a marca Avenida Brasil e João Manuel Carneiro continuam em alta no mundo todo, né? No mundo que consome aí telenovela. Não sei se funcionaria, até porque teve a regra do jogo no meio. A regra do jogo foi uma novela complicada em vários mercados. Então, talvez Segundo o Sol não alcance aí uma grande audiência e é uma novela extremamente brasileira. Então, voltando, o que eu acho que seria interessante, de repente, para o mercado internacional, seria uma novela como Deus Salve o Rei. Uma novela plasticamente muito bonita, muito interessante, que agrada a audiências diversas, se aproxima um pouco do que as novelas turcas, as novelas épicas da Europa, ali bem produzidas, estão fazendo atualmente. Então, de repente, pode chamar atenção. E sem contar que é um folhetim clássico, né? Uma grande história de amor. A Globo deu uma editada ali para tirar algumas sobras, alguns núcleos que não eram tão necessários para a história como um todo. Então isso pode funcionar, isso pode ser interessante para o mercado internacional. Deus Salve o Rei deve chegar forte aí, deve chamar a atenção do público. Talvez se a Globo conseguir vendê-la como uma novela forte de fato e não como uma novela secundária, porque a gente sabe que ela chega ali para mostrar, né, na mostra, na feira, por exemplo, né, e acaba priorizando algumas produções, que ela considera melhor, inclusive, né. Um exemplo disso, O Outro Lado do Paraíso. O Outro Lado do Paraíso deve vender bem também, está nesse catálogo de 2019. Já chegou ao Uruguai, por exemplo, com algum sucesso, chamando a atenção. É uma novela também que sofreu uma edição ali para perder um pouco das barrigas que tinha. É uma novela clássica, uma novela interessante, tem uma protagonista muito bem definida, uma história de vingança ali baseada um pouco no Conde de Monte Cristo, então pode chamar a atenção, já tem chamado a atenção, mas eu acho que é uma novela que funcionaria bem para o Brasil, o mundo pode se interessar por isso. Então, Deus Salve o Rei, que já inclusive chegou ao Oriente Médio, já está chegando ao Oriente Médio, um grande grupo de mídia parceiro da Globo já comprou. Então, Deus Salve o Rei, O Outro Lado do Paraíso devem chamar a atenção, a princípio, da maneira como a Globo está vendendo toda a sua programação. Além disso, as séries Assédio deve chamar atenção, Assédio deve chamar atenção, assim como Sob Pressão, segunda temporada, já chegou a alguns mercados e também agora deve ter um caminho mais fácil aí, como a Argentina, por exemplo. Ilha de Ferro não me parece ser bastante interessante, apesar do grande investimento. É bem curioso observar que talvez a história não chame atenção, não é uma história tão universal, tão comprável, vamos dizer assim. Eu já estava esquecendo de O Tempo Não Para. O Tempo Não Para, que acabou de acabar no Brasil, já está disponível também para o mercado internacional. Então a Globo já deve dublar e já deve preparar essa novela para chegar cada vez mais longe do Brasil, né? Não sei se essa novela realmente chegaria forte, até porque é uma história bastante leve, bastante tranquila, comédia romântica, bastante brasileira também. A gente percebe pelo histórico da Globo que as novelas da Sete dificilmente
alcançam um número expressivo de vendas, conseguem chegar ali nos mercados mais importantes para a Globo, como o Uruguai, de repente Equador, de repente o Peru também pode comprar, ou talvez o Chile, mas não chega muito longe assim. Dificilmente, por exemplo, uma Telemundo, que tem bastante importância ali entre os clientes da Globo, clientes internacionais da Globo, compraria uma novela como essa, mesmo para passar durante as manhãs. A gente falou bastante de Globo aqui, mas também a Record deve aparecer forte no mercado internacional. A Record que conseguiu aí nos últimos anos encontrar um caminho interessante. Nunca produções da Record venderam tanto como nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, né? Por causa das bíblicas, exatamente. Começou com Moisés ali, com aquelas minisséries bíblicas, começaram a chamar atenção no Chile, por exemplo, depois Porto Rico, depois Estados Unidos. Hoje, por exemplo, Jesus é um sucesso tremendo. Jesus que nem saiu do ar na Record, mas já está sendo exibida nos Estados Unidos em espanhol. Então a Record tem um trabalho diferente da Globo. A Globo espera terminar o ano, né? Aí sim disponibiliza suas produções. A Record não, já vai vendendo conforme é possível, né? Então a Record nesse ano tem Jesus, né? Continua vendendo Jesus com força aí para os mercados, principalmente da América Latina. Lia também vai estar disponível. Jezabel também deve chegar forte já, principalmente para mercados considerados prioritários para a Record, como os Estados Unidos, né? Lá, Jesus, por exemplo, na Univision lidera a audiência, só para você ter uma noção da importância da Record para essa emissora e também dessa emissora para a Record, né? Deve pagar muito caro por isso, né? É muito importante de fato. Além disso, Apocalipse, né? Apocalipse continua no catálogo da Record, então quem se interessar vai poder comprar essa produção, que não chamou atenção desde o ano passado, né? Poderia já estar em vários mercados importantes, mas ainda não conseguiu deslanchar. Um ou outro mercado acabou. A Globo aí com a maior parte das produções brasileiras disponibilizadas. A gente tem a Record com as produções bíblicas e seus mercados já mais ou menos definidos. É uma variedade bastante interessante. A Globo com novelas cômicas, novelas dramáticas, 2 novelas às 8, Segundo o Sol, novelas às 9, corrigindo aqui, novela Segundo o Sol e também novela Outro Lado do Paraíso, além das séries que acabam dando uma cara diferenciada aí para a produção audiovisual do Brasil, né, que era conhecida então internacionalmente até pouco tempo como telenovela, apenas telenovela, e agora o Brasil faz séries de patamar internacional. No geral, basicamente isso. A gente deve continuar exportando para a TV paga também reality shows como Fábrica de Casamentos do SBT. Também deve continuar chegando aí a TV paga da América Latina, principalmente, dublado mesmo em espanhol. Toda a versão brasileira acaba chegando aí para esse público. É bastante interessante também. Então o Brasil tem muito a oferecer. Bastante formatos da Globo, formatos do SBT, novelas da Globo, novelas do SBT, produções aí de vários gêneros para todo mundo que gosta da televisão brasileira, inclusive, que é uma das mais respeitadas do mundo. Vamos continuar acompanhando. Esse ano ainda tem muitas feiras internacionais para acontecer, os números devem subir, as novelas devem deslanchar, vamos esperar. A Globo no ano passado tinha uma expectativa boa, com A Força do Querer, inclusive, que não chegou a muitos mercados, não chamou muita atenção. É uma novela boa, uma novela redonda, um sucesso aqui no Brasil, mas não fez aquele barulho que a Globo costumava fazer há muito tempo. Isso tem a ver também com esse lance de coproduzir, tem a ver também com o streaming chegando cada vez mais forte em muitos países, inclusive nos países que a Globo tem uma aceitação muito boa. Na América Latina, por exemplo, a Globo perdeu espaço no México, por exemplo, conquistou com a Avenida Brasil lá em 2014 e hoje já não consegue mais ao mesmo alcance, não consegue mais atingir o público mexicano como antigamente. Então vamos ver como é que a Globo vai trabalhar nesse ano para não acontecer o que aconteceu com A Força do Querer. A Força do Querer que continua também no catálogo da Globo. Por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembra de curtir, de compartilhar nas suas mídias sociais, de comentar aqui embaixo para saber o que você está achando, se você quer que eu fale de outro tema. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, na próxima semana. Até lá. Tchau.